ser diferente, pero algo salió mal, así que me he creado mitad gente animal, mitad gente animal. Para, pa, 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 pa. Com o som da banda Cusco Baio, a gente começa o programa Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Morar sozinho. Muitas vezes um ato planejado, um grito de independência ou até mesmo uma situação forçada. Quais são os desafios, as vantagens e desvantagens de viver só? É sobre isso que nós conversamos a partir de agora. Ninguém em casa quando eu chego. Os desafios de morar sozinho. Esse é o tema do Rede de Olhares de hoje. Aqui no estúdio nós recebemos pessoas que moram ou que já moraram sozinhos, representantes da psicologia, arquitetura, nutrição. Sejam todos muito bem-vindos. A atração cultural do programa é a banda compacta Cusco Baio. Você que nos assiste nesse horário das 6h30 da tarde também é convidado a participar. Se já teve essa experiência de morar sozinho, participe com perguntas ou com comentários por meio dos nossos canais de interatividade. Tem o Facebook no facebook.com/uxtv, o Twitter no @uxtv e também o telefone no 3218-2194. Quem está no quadro do Armazém de hoje é o Marcos Mantovani. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Matheus. Recebemos hoje aqui no quadro do Armazém a Débora Molinari Viapiana, enóloga lá de Flores da Cunha. Ela que faz parte da associação que está organizando o primeiro festival de vinhos e food truck da Serra Gaúcha. Você já está acostumado com esse novo universo dos food trucks, né? Mas eles estão com uma proposta muito legal, que eles vão unir esse universo da gastronomia com o setor da vinícola. Então, vinho e gastronomia esse final de semana em Flores da Cunha, daqui a pouco, Matheus. Tá certo então, Marcos. Mas para conversar a nossa conversa então sobre morar sozinho, quero conversar com a Nicole. Nicole, morar sozinho é uma forma de se autoconhecer? Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Boa tarde a todos. Talvez seja a forma mais rica que o ser humano encontre de quietude. Né? E quando a gente fala de quietude, é a grande oportunidade que a gente tem de se conectar a si mesmo. Então, saber as nossas limitações, o que realmente a gente gosta, que horário que a gente gosta, como que a gente gosta, que necessidades que a gente tem, que perspectivas a partir dali a gente pode ter. Então, eu creio que sim. Talvez seja uma das maiores oportunidades que a gente tem é de morar sozinho. Uma pergunta para ti e para Jaqueline, que é arquiteta. Uma pessoa morando sozinho é uma família? Não, Mas deixa de ser uma família. família. Porque nós fizemos parte e temos uma história, né? E onde quer que a gente esteja, a gente carrega os nossos dentro da gente. Então, eu creio que sim. Seja uma família. Concorda também então, Jaqueline? Concordo que sim. E na arquitetura, o que a gente tem assim de novidades ou de tendências para as pessoas que moram sozinhas, num apartamento só para elas? Na arquitetura, a gente tem algumas questões que são definidas muito pelo perfil de cada morador. A gente não pode dizer que uma residência tenha se modificado para uma pessoa que mora sozinha, mas depende muito da necessidade inserida de cada perfil, de cada morador. Mas eu acredito que a grande inovação é que a gente tem possibilidades hoje mais fáceis de transformar estes ambientes. E também o sistema construtivo tem nos permitido fazer isso. Então a gente consegue moldar espaços para vários perfis diferentes. Essa eu acho que é a grande... Tem o loft, por exemplo, né? Explica pra gente o que é o loft. Na verdade, o loft é uma configuração que surgiu na época dos grandes centros industriais em Nova York, surgiu de lá. Lá, esses grandes pavilhões industriais, em grandes áreas, com pés direitos altos, foram sendo transformados em locais de viver ou de conviver. A gente está vendo algumas imagens, então, de um loft. Isso, a partir daí, ele foi se transformando um pouco, se adequando com uma configuração menor de espaço ao longo do tempo, até para se moldar a grandes cidades, e também com essa questão de integração de espaços.
Então, o loft, ele tem o quê? Ele tem uma grande integração de espaços e, normalmente, ele possui alturas, vamos falar pé direito, duplo, que a gente chama. 2, 2, e, normalmente, sempre com grandes configurações de panos abertos ou muito vidro. Agora, o perfil do morador de um loft é um perfil muito específico, né? Ele tem que ter uma maneira de viver assim mais inovadora. Um estilo de vida já estilo diferente. de vida diferente, porque nós estamos falando que todas as atividades inseridas numa residência vão ser integradas. Não só em forma de espaços, mas de maneiras, né, de tu conviver no dia a dia. A gente tem várias histórias aqui no estúdio, vamos começar a ouvir algumas delas. Vou falar com a Súria. Súria, explica pra gente então por que você foi morar sozinha. É a tua condição atual? Atualmente você está morando sozinha? Isso, exatamente. Eu nunca morei sozinha, nunca saí de casa e momento que então eu fui estudar fora, faz 1 ano mais ou menos que eu moro sozinha e eu sou apaixonada, super me adequei, me adaptei em todas, tanto facilidades quanto muitas dificuldades que a gente acaba descobrindo limitações e gostos, enfim. E, por exemplo, no caso, eu estou de férias agora, após 1 ano eu voltei aqui e morando com meus pais, agora essa semana está sendo bem diferente. E claro que tem aquela mordomia, né, que os pais querem agradar, enfim, mas eu acabei me acostumando a fazer tudo sozinha, cozinhar, que eu não sabia fazer nada, agora eu sou mão cheia assim na cozinha. Expert. E você está morando aonde? Então, eu moro em Paris. Tá de férias aqui, então, para reencontrar a família. Exatamente. E a família, os amigos, que eu realmente sentia muita falta. Mas, querendo ou não, eu sou independente e eu sou um pouco individualista. Então, que para algumas pessoas poderia ser difícil, para mim não foi tanto. Eu me adaptei tranquila, até porque em Paris os apartamentos são pequenos. Então é bem tranquilo conviver sozinha, porque os apartamentos eles vão ter em torno de 20, 30, 40 metros quadrados. É uma adaptação, então, eu sou apaixonada pelo meu, ele tem 30 metros quadrados, ele é um estúdio, então o meu sofá é a minha cama, eu acordo, tem a cozinha, tem uma mini sacada. E é muito diferente, porque aqui eu moro numa grande casa de 2 andares, o tamanho do meu apartamento é quase o tamanho do meu quarto. Você gosta mais da antiga casa ou do apartamento agora, então? Eu gosto do apartamento, eu tô sentindo falta. Deixa eu ver com a Jaqueline. Jaqueline, pelo depoimento dela, a gente viu que ela criou um laço assim, bem afetivo com o apartamento, o material. Isso é comum acontecer com as pessoas que moram sozinhas? É comum, porque como a nossa colega falou, essa individualidade acaba acontecendo muito facilmente. E essa coisa dela, ela aproveitar todos os espaços tem acontecido muito. Então, em apartamentos pequenos. Isso tem acontecido nas grandes cidades, porque a gente tem muito mais limitações de espaço atualmente. E a gente tem que transformar esses espaços de forma que atendam a todas as necessidades diárias. Isso, então a gente costuma fazer isso, né? E no caso dela, nessas cidades especificamente, que os espaços são menores, a integração é muito maior do que nós vemos aqui Brasil, a nível Brasil. Tá certo. Professor Dinarte, e você, tá morando sozinho atualmente? Faz um tempinho. Um tempinho já? Faz um tempinho. Foi por opção? Não, a decisão assim é, puxa, velho, deixar de viver com os pais, né, cara? Assim, aquela história assim, romper aquela dependência e ir morar sozinho. Daí, claro, acabei morando com amigos. No primeiro momento, né, cara? Daí um casou, um caiu fora, não sei o quê. Eu fiquei sozinho, né, cara? Daí eu disse, tá, então vamos encarar, né? Daí fui morar sozinho. É óbvio que nessa trajetória toda, nesse tempo todo que eu tô sozinho, tive alguns compartilhamentos, né, vamos dizer assim, mas estou sozinho e acredito que a coisa é legal, assim, ó. E ao contrário da Súria, né, eu gosto de espaço, né, cara, então meu apartamento, putz, é grande, assim, eu preciso de espaço, né, cara, eu preciso de espaço,
né? Eu preciso de ter luz, ter sol, ter claridade, né? Então, moro num espaço que poderia morar 3 ou 4 pessoas. O que é mais difícil quando se mora sozinho? O que é mais difícil? É. Pagar conta. Pagar conta, a questão financeira? Pois é, a gente tem que falar disso também, né? Como é que fica a questão financeira quando se mora sozinho? Né? Pagar contas. É só pagar contas. Morar Todos sozinho. os gastos não tem como dividir? É contigo mesmo, né? Não. Então fica complicado essa fase. É, porque assim, ó, a opção de tu morar sozinho, de tu viver sozinho, é algo que amadurece, né? Tu até pode compartilhar, conviver, mas ao mesmo tempo tu sabe que, putz, é tu e tu, e a casa, e os fantasmas que não escrevi na mensagem que eu mandei pra Carol, né? Tu mora com teus fantasmas, cara. E teus fantasmas te abastecem e te aquecem, né? E deu pra bola. Tá ótimo, vamos lá para outra ponta agora. Vamos falar com o Daniel. Daniel, já morou muito sozinho aí nessa vida ou não? Boa tarde. Eu morei sozinho os primeiros anos que eu morei aqui. Quando eu cheguei aqui Você é em da Caxias. Colômbia, né? É. Veio pra cá há quanto tempo? Eu vim pra cá há 8 anos já. E aí no início eu morava mais que tudo com intercambistas. Só que eles entravam e saíam, né? Porque no tempo que eu fui ficando, aí chegava um, saía outro. Mas era muito independente os espaços. Mesmo que fosse uma casa compartilhada, era um quarto para ti e cada um meio que se virava, né? E, bom, é mais ou menos o que o Dinardi falava também, era mais a necessidade de independência, de romper esse laço com a família, com a casa paterna, iniciar com a família, não, mas com tua casa, né? E sair. Tá gostando, assim, gostou da experiência? Preferiu morar com os amigos, morar sozinho? Na verdade, eu já moro com minha companheira hoje, então eu deixei de morar muito tempo. E eu acho que... Já tá em outra fase, então, agora. Já. Na verdade, eu gosto mais agora, porque facilita muitas coisas quando tu tá junto com uma pessoa, né? Dividir as coisas. Sim, aí, por exemplo, tu fazer comida para às vezes tu acaba não comendo porque é muito chato. Enfim, tudo mais complicado. Sozinho, mas ao mesmo tempo eu descobri de mim coisas muito legais, como se sentir confortável contigo mesmo. Ter teu tempo, fazer as coisas do teu jeito, de repente tua bagunça, do jeito que tu gosta, né? Já quando tu vai morar com alguém, tu tem que começar a pensar no outro e tentar abrir mão um pouco e negociar os espaços e as atividades, mas me sinto super bem morando sozinho no tempo que eu morei. Tá certo, vamos passar o microfone. E o seu caso, como é que foi essa vida solitária? Atualmente eu moro sozinho, mas não foi um rompimento com os pais no começo, porque eu morava com os meus pais até os 24 anos. Aí minha namorada na época ficou grávida, então eu saí dos pais para ir morar com ela e ficar com o bebê mais ou menos uns 3 anos. Depois a gente se separou, morei com irmãos, tios, amigos. Só em 2008 eu fui morar sozinha e já foi uma experiência um pouquinho mais radical. Eu trabalhava há 4 anos numa empresa aqui em Caxias, fiz um acordo, peguei toda a grana e fui morar numa chácara, isolado, que os meus pais tinham lá perto de Nova Petrópolis, afastado mesmo, não passa nem ônibus de lugar nenhum assim por lá. Para ir até o centro de Feliz, que é a cidade mais próxima, são 2 horas a pé. Enfim, peguei a grana e consegui ficar 8 meses morando sozinho. Cheguei a ficar Isolado. Mesmo, então. De vez em quando eu vinha para Caxias, eles desciam para lá alguns finais de semana, mas eu cheguei a ficar 30 dias sem ouvir voz humana. Só eu, cachorrada, um gato e tal. Voz humana eu via no rádio ou... Não gostava muito de ligar a TV também. Então consegui uma experiência radical. Isso em 2008, já depois de ter passado por várias etapas. Com pais, com mulher e filho, com amigos, com irmão, com tio, enfim. Aí tive essa experiência, que foi muito, muito boa. E aí depois eu voltei a morar com algumas pessoas, com amigos, e desde 2010 eu moro em um apartamento em São Pelegrino. Faz 5 anos, 2 anos desses 5 anos eu morei com uma ex-companheira, mas faz mais ou menos 2 anos também que eu tô sozinho. E morar sozinho, só para finalizar, foi a melhor coisa que eu fiz. Tipo, melhorou meu relacionamento com os meus pais, com amigos. Não sei se eu sou muito chato, mas de repente tem algumas pessoas que elas têm que passar por essa experiência de morar, de ficar sozinhos, elas se descobrem e conseguem tratar melhor os outros também.
Então, Certo. para mim, me ajudou muito. Foi bem melhor. Nicole, como é que fica essa experiência desse isolamento, ficar 30 dias? O Dinardi quer comentar? Vamos aqui. Tu não falava nem contigo mesmo? Nem ouvia a tua voz? Nem sozinho. Nicole, como é que fica essa questão, então? Eu acho que ele teve a imersão mais rica, né, que alguém pode ter. Mas eu acho bacana aqui, citando os exemplos, que a gente diz que existem alguns principais grupos que moram sozinhos, né? São os jovens no período de adultez, né, que querem cortar o cordão umbilical com a família e resolvem mesmo morar sozinho, né? Existem os divorciados bem resolvidos, que se divorciaram e não pretendem. Tem ali, ó, já sinalizou. Tem os viúvos, né? E tem aqueles solteiros convictos, né? Que não querem se reunir. E aí, dependendo de cada uma desses perfis, que a gente está dizendo aqui de uma forma geral, né? Generalizando. Mas as necessidades são diferentes, né? Então, para quem sempre morou com os pais, por exemplo, que nem a Súria, né? Se deparar com, bom, a comida não chega na geladeira sozinha, né? A roupa no guarda-roupa também não chega sozinha. Então, ela tem um tipo de adaptação, outra cultura, outro país, né? Diferente de quem realmente resolve estar sozinho porque quer morar sozinho, né? Eu optei em me isolar. Então, quando esta opção vem de encontro com aquilo que eu penso ser o melhor e com aquilo que eu sinto ser o melhor, as dificuldades que vêm, eu passo. Eu passo pelo que tem que vir, né? Porque tudo isso está em conexão. Aqui a gente tem um exemplo de alguém que falou sozinho, né? Enquanto morava sozinho. Vamos ver essa história aí. Costumava falar muito sozinho, então? Eu já falo bastante, né? Daí, se não tem ninguém para conversar? Falo alto, comento, penso, né? E já solta. A minha experiência, sabe, eu me identifico um pouco com o depoimento de cada um, né? Eu acho que é uma experiência tão rica que se eu soubesse que era tão rico assim, eu teria, né, bem antes, né? Porque o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu sempre vivi com a família, daí quando morre o pai, cada um toma o seu rumo, né? Como qualquer família, e eu, de repente, se tiver tu ou algum outro irmão, que foi o meu caso, irmão numa casa que tu nasceu lá, que eu tô há 41 anos lá, né? E ampla, enorme, tudo aquilo, né? Então, daí tu começa. Daí eu acho que tem várias fases, assim, né, do morar sozinho, né? E tu vai aprendendo um pouco a cada dia. Eu acho bem interessante, porque, tipo, já daí, como a casa é muito ampla, tem o esquema das contas, daí alguns amigos, assim, ou brigam com a esposa, ou brigam com os pais. Tu que tem já 4 quartos na tua casa, me alugam, sabe? Vem e tal. Tudo é uma experiência. Esses 2 anos, assim, é muito interessante para mim. Tanto é que agora eu estou indo morar a partir do dia 5 em outra cidade. Coisa que eu também queria ter feito, né, quando era jovem, mas a gente não tem controle sobre... Acontecem coisas, né, durante a vida, ou por trabalho, ou alguma outra situação que tu não... que foge, né, ao destino, talvez, alguns, né, acreditam. Mas é uma experiência muito rica. É aquele negócio de que tu tem que fazer por ti. Né? As outras pessoas não vão fazer. Então é aquilo, ou tu vai fazer a tua comida, ou tu come fora, ou tu vai limpar, aquela coisa. E aquele negócio de as pessoas querem te visitar, mas às vezes tu não quer, sabe? Ou os amigos logo no início, querem fazer festa, sabe? Então, todo aquele negócio, no início eu acho que tu te sente perdido, mas depois que tu entra naquele ritmo... Tu cria a tua rotina, né? Tu cria a tua rotina, tu começa a respeitar aquele espaço que é teu, né? Eu acho que é muito interessante. Então, daqui a pouco muito interessante mesmo. Fala mais sobre isso, ouve mais histórias, mas agora a gente vai para o nosso quadro cultural, o Armazém, com o Marcos Mantovani. Será que a tua convidada já morou sozinha alguma época da vida dela? Pois é. E aí, Débora, já teve essa experiência? Morei sozinha já. Morei sozinha na época da faculdade. Como é que foi para ti? Foi ótimo. Comecei um ano morando no pensionato, na verdade. E no 2º ano, eu e uma amiga saímos do pensionato e fomos para um apartamento. Foram os melhores anos e as melhores experiências, porque realmente é adquirido na prática. Tá legal. Essa é a Débora Molinari Viapiana, hoje aqui no quadro do Armazém. Ela que está organizando, ajudando na organização do primeiro festival de vinhos e food truck da Serra Gaúcha, que vai acontecer esse final de semana lá em Flores da Cunha. Que evento é esse, Débora?
Então, esse é um evento bem inovador. Na verdade, essa onda dos food trucks já está acontecendo há algum tempo aqui na região, mas a gente pensou em unir isso aos vinhos por uma questão bem básica, que é o nosso desejo de que o consumo de vinho aumente um pouco mais e que se torne algo mais descomplicado e algo mais prazeroso. Que as pessoas tenham mais liberdade em tomar o vinho de uma forma simples, com uma comida de rua, harmonizando da forma que achar melhor. E então criamos esse evento, somos uma associação, a Associação dos Produtores de Vinhos dos Altos Montes, formada por 11 vinícolas. Juntas, então, pensamos nesse evento que vai acontecer agora, nessa semana. Eu achei muito interessante, porque, por exemplo, aqui em Caxias, nós temos já alguns eventos já aconteceram de food trucks, mas você tem ali refrigerante, cerveja. Algumas comidas combinam com o vinho, né, Débora? Acho que essa é a proposta. Sim, essa é a proposta. A gente vai ter vários tipos de comida, que vai desde culinária italiana, um pouco mais típica, até hambúrguer e comida mexicana. Então, são realmente para todos os gostos. 11 vinícolas expondo seus produtos, que vão entre vinhos, brancos, tintos, espumantes e sucos de uva, para quem ainda não é tão acostumado nesse meio do vinho, mas que já vai começar, vai poder aproveitar também o festival de outras maneiras. Fico aqui tentando imaginar quanto tempo e quanto trabalho dá para organizar um evento desse, Débora. Bastante. A gente precisa realmente ter muita vontade, porque é muito detalhe para a gente ir atrás, decoração, bandas, toda a parte da organização, de divulgação do evento. Mas, por enquanto, está tendo um retorno bem bacana. A gente está trabalhando com venda antecipada dos ingressos até sexta-feira. Vão ter também ingressos na hora, mas já por esses que a gente tem vendidos por enquanto, a gente já sabe que vai ser um sucesso. Débora, eu gostaria que você explicasse sobre a estrutura que vai acontecer lá no dia, porque eu sei que vocês vão ter muita coisa, né? Tem música também, né? Sim. O evento inicia às 19 horas, vai ser no Parque da Vindima, em Flores da Cunha. Vão ser 6 food trucks que vão estar operando ali com as comidas e 11 vinícolas, cada uma com a sua mesinha, então oferecendo degustação dos vinhos. A pessoa adquire o ingresso antecipado ou na hora. Quanto custa? Custa 55 antecipado ou 70 na hora. E aí tem direito a uma refeição. Isso, ambos esses ingressos dão direito a uma taça, que a pessoa vai poder levar para casa, para degustar livremente os vinhos durante todo o tempo do festival. E ganha também um vale que ele vai poder trocar em qualquer food truck por qualquer comida que ele achar interessante. Então, a pessoa vai ser extremamente livre para escolher o vinho que quiser, com a comida que quiser e quantos vinhos quiser. Eu estava lendo que é uma espécie de projeto experimental, né? Que se der certo, você já tem a intenção de anualmente fazer, né? É isso? Sim, isso. A gente pensa em manter esse evento anualmente e, na verdade, esse é o primeiro sempre um pouquinho de experiência, mas a gente pensa em manter este com vinhos e na parte do verão criar um exclusivo com espumantes. Então, numa proposta bem ao ar livre, de dia, degustação de espumantes e algumas Eu vou mostrar aqui o cartaz. Eu queria que tu fizesse mais uma vez o convite oficial e já aproveito para dizer, Débora, que a primeira ligação, que ligar agora aqui para a UX TV, vai aparecer aí na tela do telefone, tá levando uma cortesia para esse sábado, então, Isso. lá em Flores da Cunha. Então, esse sábado em Flores da Cunha, esse evento que vai ser super bacana, inicia às 19 horas até às 24 horas. Com os food trucks, a degustação livre dos vinhos, música. Vão ter 3 shows, 2 locais. Na verdade, 3 locais, e um deles é de uma banda que se juntou há algum tempo para reviver um pouquinho do que eles tocavam uma vez e vão encerrar essa mini turnê no nosso festival. Então vai ser super bacana, a gente convida todos que estejam presentes. Débora, obrigado pela sua presença, boa sorte no evento. Muito obrigada. A gente recebeu hoje aqui no Armazém a Débora Molinari Viapiana, enóloga, que está ajudando na organização então desse festival de food trucks e vinhos lá em Flores da Cunha. Matheus. Vamos ver com a nossa banda, a nossa atração cultural aqui, se vocês já tiveram uma experiência morando sozinho, o que vocês acham disso? Teu nome? O meu nome é Rafael Castilhos, eu já tive uma experiência, mas morei 8 meses ali em Florianópolis sozinho. E hoje em dia eu moro com a minha mãe, na casa onde eu nascia. O que é melhor, morar sozinho ou morar com a mãe? Tem as duas diferenças, né? Morando sozinho com os amigos, tu desenvolve um espírito coletivo, assim, que é bem bacana, né? E morando em casa, tu também tem isso aí com a família, mas são 2 opostos, assim, né? Vamos passar o microfone e você? Já teve essa experiência morando sozinho? Morei em Porto Alegre, fui para estudar lá, casa de muita gente que dá certo. Morei uns 5 anos lá, aí voltei e agora moro com a minha mulher e com meus 2 filhotinhos. Qual foi teu maior aprendizado morando sozinho?
Cara, como ela falou dos fantasmas, assim, ele falou dos fantasmas de Narte. De Narte. Tu se depara muito com os teus demônios, assim, morando sozinho, né? Ainda mais se tu tem bastante tempo livre e tal, como estudante, né? Tu acaba entrando em contato com facetas tuas que tu não conhecia. Então é uma oportunidade, além de crescer, aprender a cozinhar, lavar a própria roupa, fazer um rancho, pagar as contas direitinho. Às vezes o cara aprende, às vezes não aprende, né? Tu tem essa oportunidade de crescer como ser humano, internamente, assim, espiritualmente, né? Porque morar com os outros é complicado, mas morar sozinho, persistentemente, assim, e deparando com esses demônios é mais difícil ainda, né? Então, isso é uma baita oportunidade, assim, além de toda a independência e liberdade que tu tem, né? O que a gente vai ouvir agora? Cara, nós vamos tocar uma música agora que nós vamos, inclusive, fazer a propaganda. A gente vai lançar um vídeo informal amanhã no nosso facebook.com/cuscubaio, de uma música que está no nosso disco, que a gente vai gravar. Já está gravada, né? Vamos tocar a música Acalma o Coração. O teto me dá o beijo de bom dia, o frio me dá uma espécie de abraço. Recém voltei pro mundo dos sentidos, estou me adequando ao tempo e espaço. E abro aquela tela sem nem ver o sol. Sou jogado em meio ao caos. Senhora reclamou do meu cigarro, enquanto fuma a fumaça dos carros. O câncer brotando a toda parte, a gente estranhamente acostumado. E silenciando a voz interna que repete que algo aqui tá muito errado. Na escolha entre ir pra guerra e morrer na omissão, prefiro sempre ser muito maior que isso. Pequeno, quase nada dentro do universo. Tá tudo errado, mas vai dar tudo certo. Acalma o coração, acalma o coração. A mente pode ir pro infinito, mas... O nosso tema de hoje é morar sozinho. Aqui no estúdio temos diversas histórias dessa fase da vida. Antes de voltar para a conversa, eu quero dizer que quem levou, então, o ingresso para o Festival de Food Trucks e Vinho em Flores da Cunha foi o Nelson Roberto Araldi. Então, parabéns, Nelson, você levou um ingresso cortesia para esse festival que vai ter diversos caminhões com comida, com vinho. Acho que vai ser uma festa mesmo. Voltando para a nossa conversa, quero falar com a Thaís, que é do IBGE. Thaís, o que a gente tem de dados, assim, das pessoas que estão morando sozinhas aqui no Brasil? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Esses domicílios de espécie unipessoal, que é como no IBGE a gente denomina os domicílios com pessoas... Unipessoal, isso? Unipessoal. Os domicílios com pessoas morando sozinhas, ele vem crescendo, tá? De acordo com os censos de 91, 2000 e 2010, tanto nacionalmente como em Caxias do Sul. Nacionalmente, em 91, a gente tinha 7% dos domicílios unipessoais. Em 2000, 9%, em 2010, 12%. Aqui em Caxias do Sul, em 1991, a gente tinha 6%, em 2000, 9,9% e em 2010, 13,3%. Parecido com a outra média, né? Cresceu até um pouco mais aqui em Caxias, tá? Mas é parecido. A gente ainda tem uma média de moradores por domicílio nacionalmente de 3,3. Então, a gente tem em primeiro lugar, os domicílios com 3 pessoas, em segundo com 2, em terceiro com 4 e em quarto lugar com 1 pessoa, tá? Com relação ao perfil dessas pessoas que moram sozinhas, tá? Nacionalmente, a gente tem quase um empate entre homens e mulheres. A gente tem 51,6% de homens e 48,8% de mulheres. Aqui, trazendo para Caxias do Sul, esse dado modifica um pouco, tá? A gente tem uma quantidade maior de mulheres morando sozinhas, que é 54,7%, contra 45,2% de homens morando sozinhos. Mas é interessante, assim, uma informação interessante é que dessas mulheres que moram sozinhas, tá, 49% têm mais de 60 anos aqui em Caxias do Sul, tá? Sendo que desses
29% tem mais de 70 anos, enquanto no perfil dos homens que moram sozinhos, a gente tem 45% na faixa etária de 25 a 44 anos. Até esse dado fecha um pouco com os dados de população, porque a gente tem uma população maior de mulheres do que de homens, tá? Só que a quantidade de homens nas idades iniciais ela é maior. Então, quando chega na faixa, tanto nacionalmente como Caxias do Sul, como em todos os lugares do país, quando chega na faixa dos 20 aos 30 anos, vai virando esse número. Então, vai aumentando a quantidade de mulheres e diminuindo a quantidade de homens. Então, talvez isso explique um pouco essa quantidade de mulheres nas idades mais avançadas, morando sozinhas. Tá ótimo. Vamos ouvir mais uma história de uma mulher aqui, a Ramone. Ramone, conta pra gente qual foi esse período que tu morou sozinha. Boa noite, Tete. Eu morei sozinha de 2012 a 2015, voltei agora em março. E foi uma experiência bem legal, assim, acho que me deu bastante responsabilidade, mas tem algumas fases que a gente passa, né? Por exemplo, a do esquecimento, logo quando a gente vai morar sozinho, bota a roupa para lavar, esquece, bota a roupa secar, esquece, aí vai lá, tem que abrir a máquina, tem que lavar de novo, vai recolher a roupa, já tá assim, da cor do sol, né? Mas eu acho que, assim, a responsabilidade, acho que é o principal aprendizado, porque eu era uma pessoa sem muitos horários, lá em casa todo mundo era. Só que depois sozinha não tem mais pai, não tem mais mãe para chamar. Perdeu o ônibus, perdeu. Ou espera o próximo, e se não tiver o próximo, a confusão é grande. Então, acho que eu aprendi a ter horário, né? Muito mais do que eu ia aprender se eu estivesse na casa dos meus pais. Eu saí com 18 anos de casa, né? Então, esse negócio de ter muito, tem que cumprir o horário, porque se não cumprir, é uma confusão enorme. Tem que, sei lá, pegar táxi, ficar uma hora esperando. E eu acho que, assim, a gente não fica preparado para tudo, mas a gente tem esse pensamento que a gente tem que estar um pouco mais prevenido, sempre ter um dinheiro em casa na gaveta e respeitar que aquele dinheiro é intocável, ele é para uma urgência e não dá para botar a mão nele a qualquer custo, porque um dia, sei lá, tu se perde, precisa comprar alguma coisa urgente. Eu acho que tem que ter alguns respeitos com algumas coisas, assim, quando tu mora sozinho, porque tu não tem quem chamar, né? Tu fica doente, até liga para um amigo às vezes, mas a gente tem que aprender que a gente tem que se cuidar. Mas acho que a responsabilidade, assim, e respeitar os horários foi um dos maiores aprendizados que eu tive, assim. Tá ótimo. Então agora a gente vai conhecer uma outra história, que é a história da Bernadette. Ela há pouco tempo está morando sozinha. O motivo é que todos os filhos saíram de casa. A gente vai ver essa história na reportagem que a nossa equipe preparou. Cinco quartos, sala, cozinha gigante. Nesse apartamento enorme mora apenas Bernadette, a Neca. Ou melhor, ela e o Zuki. Neca divide todo o espaço com o gato há 1 ano e meio. Da Thaísa, o roupeiro era toda a parede, esse eu tirei, porque eu tô tentando me desapegar dos móveis, né? Deixar a casa vazia, o ninho bem vazio, para ver se eu caio fora e vou para um menor. Mas é o quarto da Lu, é o quarto do Fábio, é o quarto da Thay, é o quarto da avó, porque tem o quartinho de quando a minha mãe vem por aí. Mas os primeiros dias não foram nada fáceis. Casa com 5 quartos, todos ocupados, né? E as coisas aconteceram muito rápido, né? A minha filha mais velha comprou um apartamento, foi embora. E antes disso, 2 meses antes, eu me separei. E o meu filho, as roupas dele moram comigo, né? Porque ele mora na namorada, então eu sei que ele passou por aqui quando o tanque está cheio. E a mais nova foi estudar em Santa Maria. E ali foi difícil. Foi difícil porque, assim, o meu cantinho aqui, o meu sofá, e o tricô, e o crochê, e a depressão. Aí eu levantei a cabeça e não dá para ficar dentro de casa chorando, né? A professora aposentada não para. Faz trabalho voluntário há 6 anos em uma instituição para deficientes visuais de Caxias do Sul. O corre-corre ajuda a passar o tempo e a não ficar sozinha em casa. Eu faço isso, eu acho que também para ocupar o tempo e porque é uma paixão. E eu não sei se é porque eu passei a vida inteira correndo, eu não imagino uma pessoa na minha idade, que já está com os filhos grandes, que tem só um gato dentro de casa, ficar em casa. Né? Eu até gosto de fazer um tricô, de fazer um crochê, mas eu acho que a gente tem que ser útil para a gente não sentir a velhice chegando, né? Porque aí tu corre e tu pensa que tu tem 30 anos, né?
palavra solidão, para mim, ela não é estar só, né? Porque assim, eu já me senti muito, muito sozinha com a casa cheia. Eu acho que essa questão de solidão é uma questão interna. Porque no momento que a gente é a companhia da gente, e isso é bom, não existe solidão. Não existe solidão. E sempre fazer o bem. Eu acredito assim, ó, todas as pessoas que fazem o bem para alguém jamais vão sentir solidão. Tá aí a história da Neca, então. Nicole, duas coisas que acho que é importante a gente falar. Primeiro, qual é o papel dos pets, os animais de estimação, para essas pessoas que moram sozinhas? Sabe que o que a gente percebe, assim, principalmente em consultório, é que cada vez mais pessoas têm sido substituídas por pets, né? Porque tem uma questão associada do pet pela lealdade. E as pessoas andam cada vez mais desconfiadas de pessoas. Então, eu prefiro escolher melhor as pessoas com quem eu ando, com quem eu quero me relacionar, e opto então pelo pet, que ele vai estar ali o tempo todo me escutando, né, me fazendo companhia, enfim, sendo leal a mim. Agora, uma coisa, posso continuar? Pode. Uma coisa que a Bernadette comentou, que é muito importante, que é o estar só não significa ser só. Era justamente isso que eu ia falar, a questão da solidão. Como é que funciona Porque isso? normalmente as pessoas também associam o morar sozinho com o sentimento de solidão, e não são todas que sentem isso, né? Agora, claro, o que ela fez foi criativamente encontrar recursos internos para lidar com essa fase que ainda se encontra de adaptação, de estar só, né, fazendo as coisas que ela gosta. Então, eu acredito que ela tenha encontrado um caminho muito saudável, né, de conseguir lidar. E querendo ou não, há um ano e meio, ela está ainda em fase de luto. Não é um luto de perda de vida, mas é um luto de perda dos filhos, né? E isso realmente é difícil, né? Mas eu acho que ela está num caminho bem bacana e bem bom, assim. Tá bem alegre, né? Deu para ver na reportagem. Bem faceira. Quero explorar com os nossos convidados essa questão da solidão. Dinarte, como é que tu vê isso? Solidão é para quem quer, né, cara? Porque, na verdade, esse conceito de solidão é uma instituição que eu não concordo. Eu penso que nem ela falou ali, a gente pode ficar sozinho, saca? Mas não, solidão assim não existe, cara. Isso é um conceito poético, na verdade. Na verdade é um conceito poético, no meu ponto de vista, saca? Porque eu posso morar sozinho, posso passar a minha vida inteira sozinho, né? Posso conviver esporadicamente com alguém, mas estar sozinho, mesmo estando com alguém. Mesmo estando com alguém, estar sozinho. Então, a solidão é uma opção. Eu opto por estar solitário. Mas no fundo, é um estado poético. Súria, como é que tu vê essa questão ainda mais do outro lado do mundo? Então, eu realmente concordo com ela, porque eu vivo sozinha e o que mais me aproxima das pessoas aqui, que é realmente importante, é a questão da tecnologia. Que eu sinto a minha mãe simplesmente perto de mim a todos os momentos. E toda a minha família, os meus amigos, com a tecnologia hoje em dia, eu sinto eles perto, principalmente nos momentos difíceis, que no início eu passei por muita dificuldade, porque morando em outro país, principalmente na França, é um país muito burocrático, um país muito correto, então eu passei por muita dificuldade que eu tive que percorrer sozinha. E isso me fez, claro, eu passei por muitas barreiras, e isso me fez ter um autoconhecimento e também um crescimento pessoal. Foi um grande aprendizado. Mas eu não me sinto só em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu sempre, se eu vou ter alguma dificuldade, ou eu passo por essa barreira mesmo sozinha, ou eu vou ter sempre o apoio da minha família, mesmo longe, eu não sinto essa distância. E isso eu acho que ajuda bastante. Tá ótimo, vamos trocar de tema agora. Saindo da solidão, vamos falar de uma coisa boa, comida. A gente tem representantes aqui do restaurante popular, e eu sei que vocês têm diversos clientes que vão no restaurante popular realmente porque moram sozinhos, é isso? Muda tudo que vocês estavam aí falando. Sim, pode falar. É outra situação. Outra situação, coisa boa É uma agora. solidão forçada. Forçada.
porque lá quem frequenta, nós servimos 820 refeições por dia. E frequenta 60% a 70% é idoso. E desses 70%, 40% é sozinho. Então, eles são os clientes fixos? Fixo, esses se tornaram fixos. Não era para ser o programa assim, mas Caxias tem isso, graças a Deus. Eles tornaram, o que eles falam para a gente? Eles estão, os filhos deixaram sozinhos, uns são difíceis de conviver, são teimosos, e aí a família deixou sozinha, outro porque os filhos, ele estava com a esposa morreu, ou ao contrário, e eles começaram a adoecer, não ter mais nenhum, assim, não ver mais ninguém, não participar de nada, e ficar em casa, e foi ficando cada vez mais doente. E quando apareceu o restaurante popular, que foi em 2006, a gente começou a fazer muitas inscrições, atender essas pessoas idosas, e eles falavam ali de um tempo que se passou, olha, eu tinha depressão, eu tinha colesterol, mas não por comer, por não comer. Eu como uma refeição por dia porque eu não tenho vontade de fazer, sem companhia eu não consigo comer. E aí eles se transformam no programa. Eles arrumam, olha, a gente insiste que eles venham 10h30 para entrar às 11h. Eles chegam 9 horas, estão invadindo toda a quadra, né? A gente tenta convencer que eles venham no horário, não, mas não é só comer. Eles vêm para encontrar os amigos. É um momento de convivência também, né? Mas muda total a vida deles. Eles vêm para encontrar os amigos com a mesma situação de vida, conversam muito, fazem amizade, e um falou assim um dia, dona, eu sinto uma farta do restaurante, porque eu fico muito sozinho, né? Então, eles vêm, e quando eles sentam, né, elas sentam lá, eles ficam, todos conversam muito, brincam, e a gente vê que mesmo doente, ou mesmo mais idoso, tem de 80 e poucos, eles são felizes. Eles encontraram alguma coisa. Então, pensando nisso, a gente nota que o nosso município, e eu acho que todos os municípios, que é diferente da solidão daquele que se separou, diferente da solidão daquele que resolveu ficar sozinho, dela que resolveu ir embora, é diferente. Eles não tiveram opção. Foi uma situação forçada. E aí eles envelhecem mais, eles adoecem mais. E com esse encontro, a gente vê o quanto seria bom ter outros lugares assim, não sociais que paguem, né, mas que do governo mesmo, outros lugares mais que eles possam se encontrar com os outros, que eles possam fazer, ter a inclusão deles na sociedade, ouvir, mas porque eles não ouvem notícias, eles não assistem, então eles nem sabem se existe outra opção para eles. Então, eu acho que, tomara que com o tempo isso tenha mais espaço para essas pessoas poder participar, se encontrar, e que é um tipo de solidão diferente, uma solidão doente, e que eles precisam dessa inclusão e dessas companhias. Nicole, quando esse morar sozinha é quase que um abandono, como a gente lida então com essa situação que ela estava relatando para a gente? É difícil pensar numa dica que a gente daria, né? Porque talvez o caminho mais fácil seja o da aceitação. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera que aconteça, né? Por mais que a gente busca se preparar para isso, acontece, né? Então, assim, eu tenho a opção de lutar contra, né? E eu fico o tempo todo nesse caminho doentio, assim, esse conflito interno de não aceitar a condição que a vida está me apresentando, de questionar filhos, de questionar, enfim, né? Ou eu aceito. Só que, claro, o que ela está trazendo é um problema social. É um problema de humanidade, de conceito de humanidade, de propósito de vida. Eu acho que vai além de qualquer pequena dica, porque isso que eu estou falando é nada, perto do sentido que tem porque isso que ela está colocando, comentando né? hoje, desculpa, a gente estava comentando que são pessoas por ser de baixa renda, a família é educada diferente. Claro. Eles não têm tanto atenção com os pais e acabam ficando cada vez mais sozinhos. E eles não são pessoas que tiveram a chance de planejar a velhice como a gente pensa e a gente tenta. Eu estou me preparando para a aposentadoria. Eles não tiveram essa opção. Quando eles viram, eles envelheceram e ficaram sozinhos. E os filhos parece que amam, mas não é que nem a gente que tem uma criação que você tem que ajudar os pais, ficar com os pais e cuidar da família. Eles não têm essa preparação. Então, fica muito mais difícil. Eles vão ficando mesmo... É uma questão social, mas não só da comunidade, mas da própria família. Sim. Que deixa lá e quanto mais deixa, mais quer deixar. Né? Então, a gente tem pessoas até, e não só isso, a gente tem pessoas que têm um nível de vida bom, médio. Mas eles se queixam que ele não precisava vir aqui no restaurante. Mas eu preciso arrumar companhia.
Eu moro num apartamento aqui perto, mostra os remédios, mostra o que ele ganha de aposentadoria, E mas quer conversar, né? Quer achar assunto. ele busca outra coisa. Então tem muita gente que fala lá, nossa, eu vi fulano na fila lá e ele não precisa. Aí a gente vai fazer uma pesquisa e conversar com eles, não tem uma que tu não pode dizer que não. É um projeto social que entra quem quiser. E outra que, se eles estão enfrentando uma fila escrita no restaurante popular, eles estão porque precisam de alguma coisa. A alimentação é a primeira causa que a gente tenta unir eles, mas eles precisam além disso. Se tornou tanto o restaurante quanto cozinhas comunitárias que nós temos, com todos os projetos sociais, a gente percebe isso. Primeiro, eles querem se alimentar bem, como nós temos lá tudo acompanhado por nutricionista. Eles querem ficar junto com alguém, eles querem participar. Falando em se alimentar bem, eu quero ver com a nossa nutricionista, se o pessoal que mora sozinho normalmente se alimenta de mais porcaria que os outros, como é que funciona essa questão? Depende da idade. Depende da idade. Eu acho que são, como está aparecendo aqui hoje, tem duas propostas. Quando a gente tem 22 anos, 25, um pouquinho mais, né? Eu acho que é a coisa assim, é a fase do muito sonho, do muito das coisas que vêm pela frente, né? Então essa fase eu vou aprender a cozinhar, eu vou estudar uma receita, eu vou ser da geração saúde. E a outra, que é aquela que nós representamos aqui hoje, né? Que viemos conversar um pouquinho. Então é aquela fase assim que, ao invés de fazer um prato de arroz e feijão, é mais fácil eu comer uma xícara de café com leite com pão, assim, né? Sim. A famosa sopinha de pão. Essa é a realidade dos nossos usuários do restaurante. Eles nos dizem isso. Eu não vou ficar fazendo comida só para mim. E também tem outras questões que são financeiras. Tem a questão também do prazer, numa determinada idade, de dividir a mesa com alguém. Nem todo mundo gosta de comer sozinho, de sentar e ficar com seus fantasmas, ou discutindo com o cara da TV, ou ouvindo um rádio, trocando uma ideia, mesmo que ele não discute, né? Então, eu acho que são fases diferentes. O jovem, pelo que eu conheço, né, ele investe mais nisso. Até porque é um desafio para ele. Eu não preciso mais da minha mãe para fazer um bom arroz e feijão, ou eu já sei fazer massa e risoto. Eu já sou gente. Eu acho que é nesse objetivo. E em relação à tua pergunta anterior, né, o que a gente deve fazer? Eu acho, pelo que eu vejo lá do nosso pessoal, que o avanço da idade ele vai chegar. Tomara que a gente dure bastante, todos nós. Todos nós vamos envelhecer. Então, todos nós vamos chegar nesse período em que o casamento, havendo ou não, pode existir ou não existir mais. Quem teve filhos, eles vão para o mundo deles. Então, e a idade vai chegar. Então, cada vez mais, nós vamos ter pessoas em domicílios pessoais. Isso, unipessoais. Em lofts e família de um só. Enfim, o nome que a gente quiser dar. Eu acho que a gente tem que se preparar para isso. E eu vejo, às vezes, muito assim, na época que a gente está no auge da carreira, assim, que só trabalha, porque tem que pagar a faculdade do filho, porque tem que construir a casa, comprar isso, comprar aquilo. A gente, muitas vezes, não se dá conta que tem que ligar para os amigos, ressuscitar a turma lá da faculdade ou a turma que era do bairro. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, para que lá no finalzinho a gente tenha alguém para ligar, para conversar, para encontrar, porque este é o destino de todos nós, se nós durarmos bastante, né? Eu só queria dar um depoimento sobre essa parte de nutrição. Eu fui vegetariano por 10 anos. Aí, nesse período que eu morei sozinho mesmo, isolado, lá no campo, eu aprendi a fazer estrogonofe de soja, fazer várias receitas com soja. Isso me ajudou muito, morar sozinho, pelo fato de ter a opção vegetariana, então acabou me ajudando muito, descobri muita coisa, enfim. Porque era complicado morar ou com os pais ou com outras pessoas, eu já tinha que fazer minha própria comida porque não coincidia com o que eles comiam, às vezes só. Então, nesse ponto da nutrição, acabou me ajudando bastante.
Gente, o programa de hoje tá tão bom, mas tá chegando no fim, mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês, ó. Cada um de vocês vai ter que dar uma dica para quem mora sozinho. Vão pensando que eu vou começar com a nossa psicóloga e a nossa arquiteta. Nicole. Rapidinho, uma dica é assim: tenha certeza no aqui e no agora que esta é a melhor decisão para a tua vida. E lembre sempre que nenhuma decisão é permanente e dura para o tempo todo. Então, se em algum momento eu mudar de ideia, eu posso escolher outras coisas para minha vida. Então, essa seria a minha dica. Jaqueline. Na arquitetura, eu acho que é transformar os espaços de cada um da maneira como se quer de verdade, independente da condição financeira e independente das questões de cada etapa da vida. Deixar o ambiente com a nossa cara. Vamos para cá, então. Vamos começar aqui da ponta, pode ser? Súria. Eu acho que passar pelos teus medos e ser corajoso, porque eu conheço muitas amigas que se impedem de, quem sabe, seguir um sonho por ter medo de morar sozinha, enfim, mas eu acho que o momento que a gente começa a realizar nossos sonhos, que foi o meu caso, eu fui para lá realizar um sonho e o morar sozinha veio secundário, a gente passa pelos todos os medos e acaba descobrindo que é muito melhor do que a gente imaginava. Dinarte. Não esquecer de desligar o bujão de gás. Muito boa. Eu acho que é cultivar muitos amores durante toda a vida. Tá ótimo. Ai, ótimo. Eu também acho que tem que se preparar para a nossa velhice desde novo. O que eu quero para minha vida é fazer aquilo que se gosta, que a gente fica um velhinho bem faceiro, né? Aí, assim, fazer o que se gosta, aproveitar bastante e saber que vai envelhecer. Ficar preparando a cabeça e a vida para envelhecer. Eu acho que, às vezes, a solidão é um pouco inevitável. Então, quando ela chega, em vez de tentar fugir, eu tentei um tempo, abraça ela um pouquinho, abraça a fossa, porque acho que, às vezes, passa um pouquinho mais rápido, porque faz parte da experiência de morar sozinho. Então, não fugir, viver ela um pouquinho, porque faz parte. Tá ótimo. São 3 dicas. Acreditar em si mesmo, saber que ninguém sabe melhor que a própria pessoa, né, do que a gente gosta, do que a gente sente. E a terceira dica, eu sabia que eu ia me esquecer. Esqueceu. Que a solidão é algo totalmente relativo, sabe? É uma coisa que não existe também. Quando a gente está de bem consigo mesmo, tá, é o que importa. Tá ótimo. E quem puder ter essa experiência de morar sozinho em contato com a natureza, ou campo ou praia, vale a pena. Te ajuda muito. Ficar um período ali, uns 30 dias, enfim, estipular um tempo, é uma experiência maravilhosa. Por quem já passou, né? Por quem já passou. No meio do mato. Eu diria que aprender a cozinhar várias coisas. Quando eu cheguei aqui só aprendi a cozinhar muitos tipos de massa. Só comia massa. E aprendi muito bem a cozinhar massa, mas engordei 20 quilos. Então ter várias opções de cozinha é importante para a hora que precisar. Vamos variar esse cardápio então, né? Por favor. Thaís. Funcionando. Eu acho que quem não sabe viver sozinho não pode viver com outras pessoas, né? Então, é muito importante esses momentos solitários. Eu moro sozinha com eu e um gato há menos de 1 ano, e o gato é um animal individual e o ser humano é um animal coletivo. O ser humano precisa se organizar coletivamente, mas para se organizar coletivamente, precisa se conhecer e viver sozinho, né? Com todas essas dicas, a gente encerra o programa Rede Olhares de hoje. Muito obrigado à presença de todos vocês aqui no estúdio. Obrigado pela sua companhia em casa. A gente se encontra numa próxima, mas fica com o som da banda Cusco Baio. Até mais! Eu tenho uma chama que tu também deve ter, e aguardo com distância e com carinho. É ela que minha vida dá sentido, é a ponte que me liga com o vazio. E eu faço o possível pra não me queimar inteiro, mesmo sabendo que esse é o meu destino. Moderação é lei de pergaminho, e o fogo é o seu grande inimigo. Lá, laraiá, laiá. Lá, laraiá, laiá.
joga água no meu fogo, as contas pra pagar. O carro, o nome, as rusgas com o vizinho.